Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Gostaria de começar essa aula agradecendo a você que compartilhou ou curtiu os nossos vídeos. O nosso canal tem crescido e, como consequência, por fazer parte desse projeto, você também vai crescer. Atendendo a pedido de alguns de nossos seguidores, hoje vamos falar a respeito de ação penal. Condições da ação. Quando eu falo de ação penal, eu tenho condições gerais e tenho condições específicas. Vamos dar ênfase às condições gerais. A primeira condição geral é a possibilidade jurídica do pedido. Aquele pedido que eu estou fazendo para o judiciário ele tem que ser possível. Quer ver um exemplo? Eu me entrei no jogo de cartas e fiz a aposta de um braço com determinada pessoa. Aquela pessoa perdeu o jogo, só que ela não quer me entregar o braço dela, não quer tirar o braço e me dar. Aí eu vou entrar na ação judicial para que essa pessoa me dê esse braço. Eu não posso, senhores. Esse pedido não é juridicamente possível, não é aceito, não é moral. Então, primeiro requisito, possibilidade jurídica do pedido. Segundo requisito, legitimidade de causa. Ou seja, além desse pedido ser possível, eu tenho que ser o titular desse direito. Se eu não sou o titular, não tenho interesse nesse direito, não tenho por que eu entrar com uma ação penal, tá certo? Então, esse é o segundo requisito. O terceiro, interesse de agir. Ou seja, eu tenho que ter um pedido possível, eu tenho que ser o titular desse direito e tenho que ter interesse nesse direito, eu tenho que ir buscar esse direito. Caso contrário, não há por que eu falar de ação penal. Então, grave que são 3 requisitos que são muito cobrados em prova, são requisitos gerais, tá? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de causa e interesse de agir. Vamos falar agora de requisitos específicos. Vocês lembram que nós falamos a respeito da ação penal pública condicionada. Na ação penal pública condicionada, eu tenho 2 requisitos. Ou é a representação do ofendido, ou é a requisição do ministro da Justiça. Sem essa requisição e sem essa representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Então, esses são requisitos específicos. Senhores, gravem bem esses requisitos gerais e vejam algumas ações que têm requisitos específicos, porque pode ser cobrado na prova de vocês e, como vocês viram na aula de hoje, vocês vão lembrar. Princípios da ação penal. Assim como a ação penal tem os seus prazos diferenciados, da ação penal pública e da ação penal privada, ela também vai ter princípios diferenciados. Mas antes disso eu quero falar com vocês a respeito da regra. Senhores, quando eu falo de crime no Código Penal, a regra é que o crime é de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Alguns casos específicos, quando houver a exceção, o próprio artigo vai te dizer. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: este crime se processa mediante representação. Se eu estou falando de representação, é um crime de ação penal pública condicionada. Ou ele vai dizer, este crime se processa mediante queixa. Se eu estou falando da queixa, é um crime de ação penal privada. Então grava bem essa regrinha, tá certo? Vamos lá. A ação penal pública ela tem o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade, o princípio da intranscendência e o princípio da divisibilidade. O princípio da obrigatoriedade é aquele segundo o qual o MP, o Ministério Público, quando ele toma conhecimento de uma infração penal, ele tem por obrigação oferecer a denúncia. Claro que isso é a regra, e sempre existe uma exceção. A exceção é a Lei 9.099, que ela fala que, nos crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público ele pode, em vez de oferecer a ação, fazer uma transação penal com aquele criminoso. Mas são aqueles crimes de menor potencial ofensivo e isso é a exceção. Eu quero que você grave a regra, princípio da obrigatoriedade. Tomou ciência da infração penal, o MP tem que processar. O segundo princípio é o princípio da indisponibilidade. Uma vez que o Ministério Público iniciou a ação penal, ele não pode desistir dela. Por exemplo, se ele tem um recurso em andamento, ele tem que continuar com aquele recurso. Isso é a regra e também tem uma exceção. A exceção também vem da Lei 9.099, quando ela fala a respeito da suspensão condicional do processo. Ou seja, o Ministério Público iniciou o processo, porém ele verificou com alguns requisitos que é possível oferecer a suspensão condicional do processo. Nesse caso, esse processo fica suspenso, em regra por um período de 1 a 3 anos, e se aquele autor não cometer mais nenhum delito, ele vai ter extinta a punibilidade. Mas isso é a exceção. A regra, o Ministério Público não pode desistir do processo ou do recurso que ele iniciou. O terceiro princípio é o princípio da intranscendência. Princípio segundo o qual a ação penal não pode passar da pessoa do autor.
Por exemplo, eu cometi um delito, essa ação penal tem que vir contra mim somente. Ela não pode ir contra o meu filho ou contra o meu pai, contra o meu ascendente ou o meu descendente. Se eu vier a falecer em regra, essa ação penal também vai estar extinta porque eu faleci. Ela não pode passar por meu ascendente nem por meu descendente. O quarto princípio é o princípio da divisibilidade. Havendo concurso de agentes, eu tenho várias pessoas que cometeram delito, pode ser que o Ministério Público tenha prova só contra algumas delas. Nesse caso, o MP, pelo princípio da divisibilidade, ele pode processar somente aqueles que ele tem prova já concreta. Para os demais, ele fica guardando provas, quando tiver provas, processa os demais. Vamos falar agora dos princípios da ação penal privada. Eu tenho o princípio da conveniência ou oportunidade, eu tenho o princípio da disponibilidade, eu tenho o princípio da intranscendência e tenho o princípio da indivisibilidade. O princípio da conveniência e oportunidade é o seguinte: a vítima do crime, no caso da ação penal privada, ele vai processar o autor se ele quiser, se for conveniente e oportuno. Ao contrário do princípio da obrigatoriedade, que o Ministério Público na ação penal pública tem a obrigação de processar, a vítima, no caso da ação penal privada, ela vai processar se quiser, se for conveniente e oportuno. Caso contrário, ela não processa, não há problema algum. O segundo princípio é o princípio da disponibilidade. Se aquela vítima ela iniciou o processo, ela quer parar com o processo depois que ela iniciou, ela pode. Ou através do perdão, que é um ato bilateral, precisa ser aceito pelo autor do crime, ou através da perempção, ela deixar de praticar algum ato. Mas veja que, ao contrário da ação penal pública, que o Ministério Público não pode desistir da ação que iniciou, o ofendido, nesse caso a vítima, na ação penal privada, ele pode estar desistindo. O terceiro princípio também é o princípio da intranscendência, que da mesma forma que na ação penal pública, a ação penal privada não pode passar da pessoa do autor. Somente o autor pode ser processado por aquela ação. Se esse autor vier a falecer, por exemplo, a ação vai estar extinta. Por quê? Porque não pode passar para um ascendente ou um descendente. Por último, eu tenho o princípio da indivisibilidade. Nesse caso da ação penal privada, havendo concursos de agentes, ou eu processo todo mundo, ou eu não processo ninguém. Se eu desistir da ação com relação a um, eu tenho obrigatoriamente que desistir da ação com relação aos demais. Diferentemente na ação penal pública, que o Ministério Público pode fracionar a ação penal privada não pode ser fracionada. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Parabéns pelo caminho que você está seguindo. O fato de você estar assistindo essas aulas quer dizer que você quer crescer na vida e você vai alcançar o seu sucesso, eu tenho certeza disso. Obrigado mais uma vez pela presença, bons estudos, fiquem com Deus.